Olá, bom dia a todos. Que alegria poder estar com vocês aqui todas as manhãs, aqui no nosso programa Faz Sentido com Raquel Viana. Essa semana nós estamos recebendo várias mulheres, mulheres maravilhosas que fazem trabalhos lindos com outras mulheres também. E é muita gratidão que eu tenho para passar para vocês, que é um projeto muito lindo, que eu faço com muito amor, com muito carinho, que é levar para as pessoas autoestima, levar para as pessoas inspirações. O que nos inspiram? Quais são as pessoas que nos inspiram? Como que as suas histórias de vida inspiram outras mulheres e façam que a gente entenda que a nossa vida ela é toda traçada por caminhos diferentes. E são esses caminhos que fazem com que a gente seja o que a gente é. Olha que lindo isso. Nós vamos receber hoje a Renata Brito. A Renata já está aqui conosco. Bom dia, Renata. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo super gostoso. E eu gostaria de agradecer a BH Eventos, que é a nossa patrocinadora oficial aqui do nosso programa Faz Sentido. Ontem eu fiz uma entrevista na Rádio América também. Gostaria de agradecer à rádio que está me apoiando nesse projeto maravilhoso. Principalmente nessa época que nós estamos passando de quarentena, eu acredito muito que levar alegria para as pessoas logo na parte da manhã faz com que a gente se sinta mais energizada e também desvie um pouco o foco de todos esses acontecimentos e mostrar que nós estamos aqui para acertar, para errar e que todas as pessoas já têm um caminho e esse caminho é o que inspira outras pessoas e faz com que a gente tenha cada dia mais convicção que cada história é uma história para ser vivida com intensidade, com muito amor, com muito carinho. Nós não podemos apagar o nosso passado, mas a gente pode construir um futuro diferente. Gostaria de agradecer também a Estética Laís Esperança, que ela faz um trabalho muito lindo com lift de cílios. E eu separei uma frase que eu gosto muito, e que eu acho que tem tudo a ver com a Renata. A Renata está aí, daqui a pouquinho ela vai estar conosco. Que a frase é a seguinte. Vamos lá? Seja a mulher que conserta a coroa de outra mulher, sem dizer ao mundo que ela estava torta. Olha que incrível. Nós vamos refletir junto com a Renata essa frase, que é uma frase que eu acho que ela é muito bacana. E a Renata? Quem é Renata? Essa pessoa maravilhosa que sempre quando a gente encontra ela fala bom dia, maravilhosa! Acho que já virou já um reflexo dela, né? Renata Brito é hipnoterapeuta, coach, terapeuta de barra de axis, especialista em programação mental e desenvolvimento pessoal de mães. Oi, Rodrigo, bom dia. Bom dia. Então, vamos receber hoje a nossa querida Renata Brito. Vamos receber a Renata. Vamos bater um papinho com essa pessoa digníssima, maravilhosa, que é a Renata Brito, uma querida. Olá! Não, você tem que começar com o seu bom dia. Maravilhoso dia, Raquelzinha! Tudo bem? Que delícia, gente! Maravilhoso Olha, dia, maravilhoso dia realmente já pegou mesmo, né, Raquel? já não tem outro jeito. Quando as pessoas Não falam tem. maravilhoso dia maravilhoso, é Renata Brito. Mas que alegria ter você aqui conosco nessa manhã de quinta-feira. Tá uma manhã fresquinha, um pouquinho Nossa, chuvosa, mas tá tá gostoso, né? Gostoso demais. tá muito gostoso, né? Raquel, eu que E agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada pelo convite, te parabenizar pelo seu trabalho sensacional que você vem desenvolvendo. Eu venho sempre acompanhando, né? Sempre quando a gente tem oportunidade, eu entro nas lives. Essa semana eu consegui assistir todas e que estou legal. muito feliz, né, com a história, com a vivência de cada mulher guerreira que apareceu aí hoje. Parabéns, viu, Raquel? Muito bacana o trabalho. Obrigada, querida. Você também é uma mulher guerreira. Ontem eu dei uma entrevista na rádio e a rádio me perguntou assim: Ê, Silmara, que saudade, menina! Eu! Ai, Legal. Silmara é linda, né? Eu tenho saudade dela. E ontem, na entrevista que eu fiz lá na Rádio América, a locutora, né, lá do programa Falando de Vida, que eu tenho uma parceria muito grande com a Rádio América e outras rádios também aqui em Belo Horizonte,
E ele estava falando exatamente sobre isso, sabe, Renata? Como que eu seleciono? A pergunta foi feita a seguinte: como que eu seleciono as pessoas a participarem do programa? Eu falei, todas as pessoas podem participar, não tem uma regra de participação, sabe? Geralmente eu gosto de colocar um tema para dar um norte, um direcionamento, mas não é, aquela questão assim, ah, só participa quem são meus amigos, as pessoas. Não, porque assim, como eu conheço as histórias de vida das pessoas, sabe? As pessoas que eu conheço, eu convido porque eu acho que essa história de vida pode inspirar outras pessoas, sendo que todo mundo tem uma história para contar, Ah, sim. entende? Todos nós temos uma história para contar. Eu tenho uma história, você tem, a Silmara que está aí, o Muraí Caetano. Bom dia, meu querido, também firme e forte, guerreiro aí com a gente. Todos nós temos uma história de vida e isso não pode ser apagado, não é? Sim. Então não tem um padrão de escolha. Quem quiser participar, só me chama aí que a gente conversa, bate o papo, faz uma programação e a gente coloca aqui no ar, E né? é muito legal, Raquel, porque esse trabalho seu, porque divulga também outros trabalhos, né? Divulga outras histórias e, de certa forma, fomenta o empreendedorismo. Isso é muito legal, né? Isso é o mais fantástico nele, assim, fomentar o empreendedorismo. Essas pessoas que são empreendedoras como eu, como você, que são guerreiras, né? Que estão aí na luta do dia a dia, e a gente sabe que não é fácil, mas é um desafio muito gostoso, né? Um desafio que eu falo que é, é mágico, é mágico. Eu sou muito grata por esse projeto, sabe? Semana que vem também nós vamos receber pessoas super legais, nós vamos receber uma pessoa lá do Sul, a Ana Catadora, que ela faz um trabalho lá de Curitiba maravilhoso. Nós vamos receber também uma atriz, talvez, a gente está esperando a confirmação dela, uma atriz global. Olha que Ixi, lindo! sucesso! Sucesso! Tá, nós estamos ficando internacionalizados lá do Que Rio. delícia, Raquel! Ficou sabendo do projeto, sabe? E aí entrou em contato comigo, perguntando se a gente poder estar participando. Eu falei, uau, que lindo, Uau! vamos sim. Só que está nos projetos, eu vou anunciar na sexta-feira. Bom dia, Muraí. Guerreiras, vamos em frente. Maravilhoso dia para todos vocês. E Renata, eu comecei com uma frase que é a seguinte, eu vou ler para você novamente, tá? Eu acho que tem tudo a ver com você e a partir daí nós vamos conhecer quem é Renata Brito. Deixa eu só ler aqui a frase, só um minutinho. Nós falamos a respeito das mulheres, tá? Que é a seguinte: seja a mulher que conserta a coroa de outra mulher, sem dizer ao mundo que ela estava torta. Essa frase faz sentido para você? Total sentido, total sentido, total sentido. Principalmente com o meu programa aí, é exatamente isso, sabe? É o que, que a gente pode contribuir, né? Igual, seja a mulher que conserta a coroa de outra mulher. Porque, na verdade, toda mulher tem a sua coroa, né, Raquel? Só que às vezes ela tá ali adormecida, ela tá ali, né, naquele momento, não o melhor momento dela, mas aí quando ela descobre, ela coloca essa coroa na cabeça, e aí essa mulher tem um poder fora do comum que sai de É baixo, verdade. ninguém segura. É um Nossa, trabalho que nós fazemos, né, Renata? Nós sim, fazemos esse trabalho. E sabe um questionamento que as pessoas fizeram comigo esses dias? Chegaram para mim e falaram assim comigo. Ah, às vezes você coloca convidados que fazem a mesma coisa que você não encara isso como uma concorrência? Aí eu falei assim: olha, é o seguinte, eu sou Raquel Viana. A Renata é Renata Brito. A Renata tem a essência dela, eu tenho a minha essência, entende? E o mundo ele é grande demais para a gente poder ficar pensando em concorrência. Então, eu acho que quando as pessoas elas pensarem em concorrência, elas não conseguem crescer, com certeza. sabe? Elas não crescem, porque não existe concorrente. Eu falo que são pessoas parceiras e que têm o mesmo propósito que o nosso. Então, quanto mais estiverem pessoas que estão ajudando outras pessoas, cara, são, para mim, não é concorrente, é todos meus amigos, vem na minha casa, vamos fazer projetos juntas.
porque é assim que funciona, sabe? Então, eu acho que tem tudo a ver com a nossa amizade também, né, Renata? Com certeza. Raquel, quando é muito gostoso quando a gente consegue realmente transformar a vida das pessoas e unir os propósitos, né? Por mais, igual você falou, você tem a sua essência, eu tenho a minha essência. Eu acho que quando a gente coloca a nossa essência no nosso trabalho, não há concorrência, né? Há só a união de querer uma transformação de uma humanidade, né? Porque um pouquinho de mim, um pouquinho de você, um pouquinho de tantas outras mulheres que vêm se construindo, eu tenho certeza que a gente pode fazer um mundo diferente. A Sil colocou um comentário que eu faço todo sentido, depois consertou minha coroa. A Sil é uma... Que lindo, Sil, isso mesmo. Eu acho que nós estamos aqui para consertar as coroas, não só das mulheres, mas dos homens também, sabe? Porque eu acho que tudo tem que ser muito universal, entende? Então, assim, eu trabalho com homens também, eu tenho aquele projeto que é o Desafio Você em Evidência, que é um desafio muito lindo, mas nós somos transformadoras de vida e eu fico muito grata quando a gente consegue. Levar para as pessoas clareza, tá? A palavra que eu falo é clareza, porque quando as pessoas têm clareza de vida, elas conseguem ter uma vida mais leve. E hoje é o que nós estamos precisando, mas muito nesse momento é termos uma vida mais leve, né? Mas, Exatamente. Renata, quem é Renata? Renata, você é de Belo Horizonte? Conta um pouquinho da sua história para gente. Vamos conhecer a trajetória de Vamos. Renata. E eu adoro contar história, viu, Raquel? Isso aí, eu sei. Aqui, gente, é o seguinte, Eu quando a adoro gente fala com a ouvir Renata, história. pois é, quando a gente fala com a Renata assim, Renata, conta a sua história de vida, Renata. Na hora que eu fizer assim para você, é porque o tempo está acabando, entendeu? Porque se deixar, você vai até meio-dia. Ô, Raquel, ainda mais quando é professor, né? Sim. Professor já gosta já, né, de falar, né? Já temos essa habilidade aí. Deixa eu só cumprimentar meu marido aqui. Maravilhoso dia, marido. Ele é Ai, um parceirão, marido! viu? Ele divulga, ele está aí sempre incentivando. É uma pessoa muito iluminada. Então Marido vamos lá, guerreiro. né, Raquelzinha? Vamos contar um pouquinho aí quem é a Renata Brito, né? Ô, Raquel, eu falo que eu sou sustentada. Tem vários pilares de sucesso, né? Eu falo que dentro da vida da gente tem vários pilares. Mas hoje, para simplificar, né, por causa que eu sei do nosso tempo, eu trouxe 4 pilares para tratar aqui com vocês o que me fez a tomar a decisão de vir para o empreendedorismo. Eu, com 7 anos, Raquel, eu tive a maior dor, né, digamos assim, da minha vida, que foi a perda da minha mãe. Então, viver sem mãe para mim foi um desafio muito grande. Sim. E aí eu tive que me virar nos 30, né? Eu falei, pronto, eu não tenho mãe e os meus irmãos, nós fomos nos criando, né? Um ajudando o outro, todos muito jovens e sem experiência também. Eu tinha 7 anos, o meu irmão com 18, e assim era uma escadinha até chegar nos 30, que era a minha irmã mais velha tinha. E eu sempre fui muito empreendedora e eu sempre gostei de fazer várias coisas. Então, com 14 anos, eu comecei aí, fiz um trabalho de boca de urna, já trabalhava distribuindo papelzinho lá na Praça 7. E aí, naquela época, né, Raquel, a adolescência, essa exposição, eu sofria muito bullying na escola, né? Eu fui chamada, eu até hoje eu sei a música que eu cantava lá pro deputado que eu trabalhava, enfim. Mas isso fez com que eu construísse a minha história que eu tenho hoje, né? Porque eu vejo empreendedores, às vezes, com vergonha, né, de fazer alguma determinada atividade, mas aquilo ali me sustentou o que eu sou hoje. E aí, com 15 anos, eu já estava já administrando uma loja do meu cunhado tinha uma loja de roupa, e aí eu já comecei, então, muito cedo. Aos 16 anos, eu já abri a minha primeira escola de dança, dava aula de dança do ventre, naquela época do clone, e aí, com a oportunidade da novela e toda a dança, então eu fiz vários shows já em Belo Horizonte, eu consegui comprar algumas coisas, meu primeiro computador, na época que eu dava aula, e aos 18 anos eu fui ter a minha primeira carteira assinada na FIENG. Né? Eu falo que o que eu sou hoje é fruto de grandes empresas que eu sou eternamente grata que eu passei.
E lá na FIENG, eu consegui trabalhar com a parte de gestão, então eu já assumia essa característica de empreendedor, eu reforçava isso. Lá eu fiz, né, a minha primeira formação, que eu formei em administração. E logo depois da FIENG, eu fui para o Sebrae, né? Então eu trabalhei no Sebrae por um período de 8 anos, que ainda fortaleceu ainda esse empreendedorismo, esse gosto, né, de transformar. Eu trabalhava na parte de consultoria, então, de certa forma, você ajudava vários empresários a realizar sonhos. E aí depois eu fui para o Senac, então eu só trabalhei em empresa S e eu ficava pensando assim, gente do céu, isso deve ser um karma, sei lá, sei lá, o que que é isso? Eu só trabalhei em empresa S. Mas foram empresas, Raquel, que transformou a minha vida, né? Eu acho que a gente tem que honrar a nossa história, como foi falado ontem, né? A gente tem que honrar, sim, a nossa história e a gente tem que agradecer, ser grato pelas empresas que a gente trabalhou, que as empresas que a gente passou por lá e que fez, né, sustentar o que é, né, todo o embasamento que eu sou hoje. Só que aí, Raquel, lá no Senac, quando eu estava lá, até então eu trabalhava a minha frase, né, que eu coloco, seja a melhor versão de você, porque eu trabalhava lá no Senac, mas eu não era feliz. Eu comecei a fazer uma reflexão, falei, gente, eu sempre trabalhei em grandes empresas, empresas boas, eu tinha um salário legal, eu consegui realizar vários sonhos com os meus salários, mas eu não era feliz. E aí eu ficava pensando, gente, tem alguma coisa errada nesse processo. E aí, Raquel, aquela questão, né? Quando a gente não para e não faz uma reflexão, o corpo da gente começa a manifestar. E aí, meu corpo Verdade. começou a manifestar por diversas dores. Então, eu desenvolvi um processo de dor na coluna. E nesse processo, Raquel, eu tinha escola de dança. Então eu tinha a escola de dança, que eu dava aula aqui, eu dava aula de zumba e dança do ventre, e tinha outras atividades na escola, era até que em casa a escola. Eu trabalho com sex shop há mais de 10 anos, então isso tudo paralelo, tá? Eu fazia um trabalho de nível, eu fazia chá de lingerie, despedida de solteiro, então assim, eu não parava. E teve uma vez que eu fui quando eu senti a primeira dor, que eu fui carregada para o hospital, o médico virou para mim e falou comigo assim, Renata, você precisa cuidar de você. E ele era ortopedista e neurologista. E ele falou assim, você não tá com a mente legal. E eu tô assim, esse médico tá doido, né? Quando a gente vai no médico, né, ligado no 320, fala, esse médico tá doido. E aí, Raquel, teve uma vez que eu realmente travei e fui carregada para o hospital. Aí eu falei, nossa, agora eu tenho que Agora é a cuidar. E aí, nesse processo do Senac, eu afastei pelo INSS e fui realmente fazer o tratamento, porque eu não estava conseguindo trabalhar. Eu usava aquele hora. colete no pescoço, na coluna, e eu fiquei igual um Robocop. E aí, quando eu fiquei nesse estágio de robô, Raquel, imagina uma mulher, mãe, dona de casa, não conseguindo pegar uma vassoura para conseguir varrer a casa. Aquilo ali foi meu primeiro estágio que eu falo de muita dor, de depressão, porque eu entrei sim em depressão, porque eu fazia muitas coisas e de repente eu não estava conseguindo fazer mais nada. E eu me via numa cama, triste, né, solitária, depressiva, e naquele momento eu falei, pronto, a minha vida acabou, né? O médico falou que eu não podia mais ser professora, que eu não podia dar aula de dança, que eu não podia mais fazer atividade física. Falei, pronto, agora o que que eu vou fazer? E aí, Raquel, nesse momento eu cheguei sim no fundo do poço. Eu falo que eu conheci o fundo do poço, que eu falei, pronto, eu não via mais nenhuma luz. Mas eu falo que quando a gente chega lá no fundo do poço, que a gente olha para cima, a gente tem Bel- Deus. É uma coisa assim, é uma sensação linda, porque eu enxerguei e falei, pronto, eu tenho Deus, eu tenho tudo na minha vida. Né? E aí eu fui, aí é o primeiro passo, é o primeiro pilar do sucesso que eu trago para vocês, que é a inteligência emocional. E aí, Raquel, eu tive que trabalhar minha inteligência emocional. Então, nesse momento, eu tive que primeiro fazer uma reflexão. Né? O que, que eu queria da minha vida? Por que, que eu estava em grandes empresas com grandes salários e eu não era feliz?
E aí eu tinha ouvido uma frase, deixa eu até, a Raquel gosta de frase, né, Raquel? É assim, ó, a pior coisa que tem que fazer, a pior coisa que tem é você fazer algo que você não gosta e ser bem remunerado por isso. Ouvi uma Exatamente. frase dessa. E aí eu falei, poxa, é verdade, né? Eu não gosto, mas eu sou bem remunerada. E aquilo ali tem Uhum. aquele conflito que foi falado ontem também, porque quando você tem uma zona de conforto, né, que é um salário que te sustenta, né, que mantém aí sua família, essas reflexões elas ficam ainda mais pesadas, né? Só que aí eu Sim. fui para os estudos, eu fui me mergulhar para conhecer quem era a Renata. Eu não sabia quem era a Renata. E aí, Raquel, eu tive que retornar ao Senac, né? Minha licença venceu, eu tive que retornar. E aí foi nesse momento que eu acho que caiu a chave, que quando eu fui retornar ao Senac, minha filha fez uma carta para mim e ela escreveu: Mamãe, eu não gostava. Não, antes disso, quando eu entrei de licença, no primeiro dia de licença, eu fui levá-la à escola, né? E aí, quando eu fui levá-la na escola, eu não estava podendo dirigir, minha irmã passou aqui em casa, nos pegou, eu levei ela na escola. Ela escreveu uma cartinha para mim assim: Mamãe, estou muito feliz porque hoje é o primeiro dia que você vai me levar na escola. E aí, Raquel, Uhum. aquilo ali eu já comecei, né, nesse trabalho dessa inteligência emocional, aqueles sentimentos. Eu falei, gente do céu, olha só, o primeiro dia, né, que eu levo minha filha na escola e ela tá tão feliz. E aí, quando eu retornei, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ficava no Senac, ou eu saía. Mas eu já sabia que eu queria tomar uma decisão. Só, Raquel, que quando eu voltei, eu não consegui tomar decisão. Eu falei, sabe quando você tá lá no meio da sua chefe, lá de frente, igual a gente está aqui, tete a tete, eu olhava para ela e aquela coisa engasgada, eu tive, né, de ter que pedir para poder me ausentar da empresa, eu não conseguia tomar a decisão. E aí eu retornei para casa, retornei meio chateada, né? Porque eu falei, poxa, aí falei com o Jean, falei, não, amor, não consegui tomar a decisão. Aí ele, calma, amor, é isso mesmo, é um processo. E aí a minha filha faz outra cartinha para mim, Raquel. Ela fala comigo assim, mamãe, eu não queria que você trabalhasse lá no Senac. Eu sinto muito a sua falta. Eu queria que você tivesse mais próximo de mim. E aí, Raquel, como eu já estava no processo de autoconhecimento, eu pensei, ela não, na verdade, ela não queria que eu não trabalhasse no Senac. Na verdade, ela não queria que retornasse aquela mãe que voltava do Senac. Que era uma mãe que era estressada, que era uma mãe que ela não tinha inteligência emocional, que E ela descontava, passou um né? tempo com você, não é? Então, Oi? esse tempo, ela passou um tempo com você. Então, esse tempo que vocês passaram juntas foi fundamental para essa fase na época, né? Talvez a dor que você sentiu, que foi a dor na coluna, era, Era isso. entende? Era a resposta que você precisava ali para vivenciar um outro mundo que talvez você não estava vivenciando há muito tempo, né? Exatamente. E aí tem um livro, Raquel, da Cristina Cairo, que é a linguagem do corpo, que eu adoro. Sim, E aí eu é um fui bom livro. estudar, maravilhoso, né? E aí a coluna, gente, Sim, eu estava querendo sustentar o mundo pelas costas, né? E eu não estava dando conta. E aí o corpo realmente ele manifesta, né? E aí, é Raquel, verdade. o segundo pilar que eu traria para complementar aí a minha história é saber o porquê. Né? E aí eu fui entender o porquê que eu vim nesse mundo, qual que era a minha missão. E aí foi aonde que entrou o processo coach, né? Que fez toda a diferença na minha vida. E eu passei por um processo, aí eu falei, poxa, eu falei, nossa, é isso, por isso, né? E aí eu via, Raquel, que o meu principal valor era a liberdade. E aí, quando você Que tem um legal. valor liberdade muito grande, aquelas situações de bater ponto, sabe? De ter que cumprir horário, era uma coisa que estava me sufocando. E por longos anos da minha vida, por eu não me conhecer, né? Por eu não usar aí a inteligência emocional a meu favor, aquilo ali não dava a liga, né? Não dava aquele propósito. Por que eu vim aqui nesse mundo? E sabe, Raquel, eu sempre escuto muito Deus. Eu sempre paro e falo assim, Deus, o que que eu posso aí fazer
para melhorar. E parecia que ele falava no meu ouvido, sabe, Raquel? Ele falou, Renata, você tem algo maior. Você tem algo maior. Não é só isso, a sua vida não é só isso. Eu sempre escutava aquele zumbido, você tem algo maior, você tem algo maior, você tem algo maior. Eu falei, então eu vou ter que buscar aí esse algo maior. E aí, Uhum. Raquel, desse porquê, eu fiz a minha formação de coach e fui buscar na verdade, mais ferramentas, né? Porque a gente já trabalha com desenvolvimento pessoal há muito tempo, há muitos anos, mas eu fiz a formação para buscar ferramentas para agregar ainda mais no meu trabalho. Só que nesse processo, quando eu fiz a formação, e aí o pessoal falava, porque o coach está muito banalizado, porque o coach, várias coisas negativas, e aí o que eu fazia, Raquel? Eu estudava mais e mais. Né? Aí eu Sim. estudava mais, aí eu dedicava mais. Por quê? Porque eu acredito no coach. Foi uma coisa que mudou a minha vida. Uma coisa que eu gosto de falar muito, Renato, porque quando eu estava com a escola de coach, a escola de formação, porque agora eu estou montando o meu próprio instituto, né, que vai ser lançado, as pessoas falavam comigo assim, nossa, mas você comprou uma escola de coach de São Paulo, coach é balela, coach não funciona. Aí eu chegava para as pessoas e falava assim, a seguinte frase, eu indico aquilo que transforma, sabe? E eu passei por essa transformação de vida. Então, se eu não acreditasse naquilo que eu estou fazendo através do coach, eu não levaria isso para outras pessoas. Então, as pessoas que elas têm preconceito contra o coach, elas não sabem o que que é vivenciar uma transformação de coach na vida. Entende? Que da mesma forma que você passou por essa transformação, quando eu fiz a primeira formação de coaching, tá? Vamos esperar enquanto a Renata volta. Quando eu fiz a primeira formação de coaching, eu falei para o meu esposo a seguinte frase. Eu falei, amor, tirando o nascimento dos meus filhos, né? Estou falando aqui, Renata, porque você paralisou aí. Quando eu fiz a minha primeira formação de coach, que é uma semana, né? A primeira que eu fiz foi 8 dias, de segunda a domingo direto, eu cheguei em casa e falei pro meu esposo assim, eu falei assim, olha amor, desculpa, mas tirando o nascimento dos meus filhos, que foi um dos grandes momentos da minha vida, essa semana foi a semana mais transformadora e mais linda que eu vivenciei. Foi quando eu fiz a formação do processo de coach. Porque o coach, da mesma forma que transformou a vida de Renata, que Renata está aí conosco, ele traz clareza, com que a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Vamos voltar com a Renata, porque a internet é assim mesmo, de vez em quando ela cai. Vamos aguardar a Renata. E clareza, gente, coach é clareza. Coach é transformação de vida. Eu te mandei o convite aí, Rê. Vai guardar sem responder. Mas, independente disso, independente de todos esses processos, o autoconhecimento hoje ele é essencial para a gente poder conseguir conectar com as pessoas, para a gente poder conseguir entender que toda essa fase que a gente passa na vida é através do autoconhecimento que a gente consegue despertar o nosso mundo interior e isso reflete completamente para o nosso mundo exterior. É sensacional essas transformações de vida, né? Vamos aguardar aqui, deixa eu chamar a Renata de novo. Aguardar um pouquinho, daqui a pouquinho ela estará conosco. Então, quem tem preconceito contra o coach, pode tirar isso da cabeça, pode tirar totalmente esse conceito, porque o coach, né, Rê? O coach, ele é transformador, não é? Sim. E aí, Transformador. Raquel, acontecia isso. Quanto mais eu escutava, mais eu estudava, sabe? Eu estudava e me capacitava mais e tentava entender mais, porque eu falei, gente, transformou a minha vida, né? Transformou. Vai. Então, o que eu fiz? Eu comecei a transformar a vida de pessoas. E aí, são evidências, né? Eu comecei a transformar a vida de pessoas. Então, para mostrar para as pessoas que funciona. E é um processo muito transformador. E A aí, Luciana Raquel, colocou aqui, ó. É um processo maravilhoso, transformador. As pessoas que se abrem para o autoconhecimento, sem dúvida, só tem ganho. Gente, autoconhecimento minha parceira, minha amiga, é Raquel.
Nós vamos chegar Sim, lá, né, nesse processo aí. O pois Raquel, mas é. eu falo que ser coach é enxergar com os olhos de amor, né? Enxergar o outro com outro olhar. E aí, Raquel, nesse processo, quando eu fiz a minha formação, eu tive a oportunidade, né, de fazer junto com essa minha amiga, a Lu, e nós construímos no meio de um momento muito de amor mesmo, né? De muita, de muito, nossa, muita inspiração. Aí nós construímos, nós criamos o Melhor de Mim, né? Que é um programa para desenvolver mães, né? Para trabalhar com mães, porque a rotina da mãe, você é mãe, né? Você sabe que o quanto é desafiador para a gente ter que conciliar a nossa carreira, a maternidade com o nosso relacionamento, para a gente construir essa vida plena, né? Essa vida que vale a pena. Só que aí, Raquel, eu precisava, nesse processo, eu falo que eu sou trabalhada na terapia, eu faço terapia desde quando minha mãe morreu, e esse processo, ele construiu hoje quem é a Renata, porque dentro da Renata, Raquel, tinha uma criança ferida, né? E eu precisava primeiro trabalhar essa criança ferida para eu poder conseguir ter toda essa minha evolução. Então, por isso que Exato. o autoconhecimento é a chave de tudo. Porque É a verdade. Renata, na época, quando eu casei, inclusive, eu não queria ser mãe. Né? Eu lembro quando eu fui fazer entrevista com o padre lá, e o padre falou assim: quantos filhos que você vai querer ter? Eu falei: não, eu não vou querer ter filho. Aí, não, mas você tem que ter. O padre falou comigo que eu teria que ter, porque o objetivo do casamento era construir família. Eu falei: não, eu vou ter filho se eu permitir, se a situação financeira permitir, se a situação permitir. Mas, na verdade, era a minha criança interior ferida falando que eu não queria ser mãe porque eu não queria passar por aquele sofrimento. Tanto é que quem me conhece sabe, Raquel, quando a minha filha fez 7 anos, foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu achei que a minha história ia se repetir. Voltou. Voltou e eu achava assim, eu não fazia nada que eu corresse risco de morte. Então, por exemplo, eu ia no parque, eu não andava de roda gigante porque eu achava que eu poderia cair, eu poderia morrer e minha filha poderia ficar sem mãe, né? Então eu tive que, olha só, o processo, né, que a gente tem que construir para poder tirar todas essas crenças que nos limitam, para a gente poder seguir a nossa vida aí com liberdade, com tranquilidade. Então, nesse processo veio, né, o Melhor de Mim, que é um programa de desenvolvimento para a mãe, para ajudar a mãe a ser uma mãe melhor, a ser uma mãe mais consciente das suas atitudes, né? De ter um relacionamento legal. E, e aí, Raquel, o terceiro pilar, né? Que o primeiro foi a inteligência emocional, o segundo, qual é o seu porquê, e o terceiro, a disciplina. Que aí eu tive que trazer para a minha vida disciplina. Porque até então, quando a gente é mãe, e aí a gente vem para trabalhar em casa, a gente tem todas as rotinas nossas do dia a dia, né? Que é pesada, que é principalmente eu que sou muito da organização, não gosto de nada bagunçado, fora do lugar, então eu tive que trabalhar isso dentro de mim, eu tive que trazer essa disciplina para entender que tem um momento que eu estou em casa, que eu estou na casa, cuidando da Maria Eduarda, das rotinas da casa, mas tem um momento que eu estou trabalhando. Então, isso foi muito desafiador, né, no primeiro momento. Hoje não, hoje eu já consigo, né, desenvolver essas habilidades. Você quer falar E é alguma coisa aí? muito. Então, eu acho muito legal isso que você está falando, porque assim, essa disciplina que você passou, as pessoas estão tendo que passar isso agora, nem que seja forçadamente, né? É, Então, elas estão vivendo essa experiência de uma forma diferente. E o que você falou para mim, a questão do resgate, tudo que você fez na sua vida relacionada a tudo aquilo que você vivenciou, Renata, isso tudo que você passou era necessário passar para ser quem você é hoje, sabe? sim, Porque talvez você não seria quem você é hoje se você não tivesse passado por isso tudo, entende? Então, isso que eu acho muito lindo, as pessoas, quando elas contam suas histórias, as suas vivências, é porque eu passei por muita situação também, entende? Eu passei por uma situação muito parecida com a sua, quando meu filho tinha 3 anos,
e eu trabalhava muito, eu era gerente geral de uma equipe de vendas da Telemar, então eu comandava na área de vendas, que é o meu instituto, ele vem para a área de vendas, né? Então eu trabalhei muito, eu trabalhei de 7 da manhã às 9 horas da noite, num período desgastante. Eu tinha duas babás, pra você ter uma ideia, para cuidar dos meus filhos. E na minha filha, a primeira, que tem 22 anos hoje, eu passei um bom tempo com ela, desde o nascimento até a fase de andar. E o do Thales eu não passei, entende? Então, Aí teve um dia que eu peguei um monte de fita, o Thales devia ter uns 3 anos de idade, fui pegar aquelas fitinhas, aquelas fitinhas quadradinhas ainda, sabe? E eu comecei a passar as fitas, e eu tinha muitas fitas da Laís, eu filmava, eu filmei o banho, eu filmei ela andando, eu filmei ela engatinhando. Então eu tinha todos esses registros de Laís. E do Thales eu não tinha. Só que eu trabalhava tanto e eu não tinha essa concepção do registro dele, porque eu não consegui ver. Eu não acompanhei ele andando, eu não acompanhei ele tomando banho, porque eu tinha duas babás, eu trabalhava direto. E nesse dia, que era a véspera de Natal, eu falei com os filhos, eu falei, olha, vamos pegar as nossas fitas e vamos ver todos os filmes. E o olhar dele, o olhinho dele, porque a gente passava a fita, era a Laís. Era a Laís tomando banho, era a Laís engatinhando, era a Laís fazendo, e ele olhando, e ele esperava. E cada fita que eu passava, eu não achava nada dele. E eu pegava outra fita e não achava nada dele. E eu pegava a terceira fita e eu via momentos dela e eu não via momentos dele. Resultado, eu não tinha registro dele. E isso doeu muito nele, porque o olhar dele esperando, cadê eu? Cadê o meu banho? Entende? Cadê eu engatinhando? Cadê eu fazendo? E eu não tinha. Cara, naquela hora, eu assim, até me emociono quando eu lembro, porque assim, quando o olhar dele falando assim, mamãe, não tem eu, mamãe, cadê eu? E eu falei, filho, nós vamos achar, mamãe vai achar as fitas. Mentira, que achar? Eu não tinha nada, entendeu? No outro dia, eu cheguei na empresa e pedi para sair, sabe? Foi uma decisão instantânea que eu tive. Eu era bem remunerada, eu era gerente de uma equipe de vendas da Telemar, no Nova Afonso Pena. Eu tinha um cargo muito forte, entendeu? Quando ele falou, não tem eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo da minha vida? Sabe? Aí eu pedi para sair. Foi assim, desse jeito. E eu te confesso, sabe, Renata, que quando eu tomei essa decisão, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, na época, sabe? Porque daí eu pude entender todo esse processo, né, que do autoconhecimento é um pouco parecido, mas assim, a gente conseguiu, né? Graças a Deus. Ai, que bom, né, Raquel? E quando eu e a Lu, a gente desenvolveu esse Melhor de Mim, Raquel, esse programa que eu falo que é um programa maravilhoso, né? Porque o que que é o melhor de mim? É o melhor de cada mãe, né? O que ela permite dar naquele momento. Eu falo que eu fui mãe quando ela já tinha 7 anos, né? Porque até então ela era terceirizada, né? Era minha É, irmã igual a que minha. sempre olhou e tal. Mas naquele momento, de quando ela nasceu até os 7 anos, era o que eu conseguia dar também. E a gente fez até uma live, né? A mãe perfeita, essa sou eu, para mostrar que dentro de tudo que a mãe faz é com amor. Né? A gente sempre faz com amor. Então, quando a gente construiu esse programa com o objetivo de a minha demanda e a demanda da Lu, a gente tinha uma demanda em comum, né? As nossas dificuldades. E a gente falou, Lu, então vamos, né? Juntar e ajudar essas mães. Para também, Raquel, viver uma maternidade de uma forma mais leve. Porque até então eu me culpava muito. E quando a gente traz a culpa e a gente traz todos esses sentimentos negativos, a gente sabe que para o universo não há prosperidade. A gente sabe que para a gente adquirir uma prosperidade, a gente precisa primeiro trabalhar a nossa criança ferida, a gente precisa nos curar, a gente precisa tirar todo esse sentimento de culpa, de rancor. Por muitos anos eu carreguei muita mágoa da minha família, do meu pai, né? Porque por todo o processo que a gente viveu, e a minha mãe, né, num processo de Theta Healing, de hipnose mesmo, processo de hipnose, eu descobri que eu tinha muita mágoa da minha mãe, eu nem sabia que eu tinha,
porque no meu inconsciente eu falava que ela não tinha o direito de morrer e me deixar. Então, assim, a gente precisa permitir esse autoconhecimento para a gente evoluir. Porque o que eu penso, Raquel? A gente está nesse mundo para ser melhor, né? Para a gente evoluir. E o objetivo do Melhor de Mim é exatamente esse. Com as ferramentas que você tem hoje, como que você pode ser uma mãe melhor, né? Como que você pode potencializar as palavras para o seu filho futuramente, ele ser aquele adulto seguro de si, responsável, que sabe o que quer, né? E a gente sabe que as palavras, muitas vezes, que a gente, né, fala no dia a dia com os nossos filhos, a Lu fez até um vídeo sobre isso, está lá no Melhor de Mim, como que isso impacta na vida adulta dele. As palavras, ela tem um poder que a gente Sim, trabalha com coach, com reprogramação mental, no meu caso, com o PNL, que é onde eu tenho a especialização. A palavra é a ferramenta mais poderosa que nós temos, porque uma palavra maldita no momento certo, ela pode transformar a vida de uma pessoa que não é legal, entende? com certeza. Então eu acho que tem várias ferramentas que dá para trabalhar essa questão da palavra, mas falando sobre o Melhor de Mim, eu tive a oportunidade de participar do primeiro encontro, né? Aquele encontro que eu fiz, o primeiro. Foi, Então, foi. Renata, o primeiro? Café com sal. Foi o primeiro, né? O Foi primeiro encontro que eu tive a oportunidade. E esse processo que vocês fazem, esse trabalho que vocês fazem, é muito importante, porque talvez na minha época, quando eu tive meu filho lá com 3 anos de idade, se eu tivesse passado por um processo desse, talvez a decisão poderia ter sido diferente, sabe? Porque quando a gente tem a oportunidade de levar clareza, que é o que vocês fazem, né, para as pessoas, para as mães hoje, é muito importante. É muito importante porque eu acredito que o que as mães hoje estão precisando é justamente de um trabalho assim, sabe? São pessoas que passaram por isso, que vivenciaram isso e entendem tudo aquilo que elas passam para se tornar uma pessoa melhor naquilo que ela já é. Porque tem Exatamente. muitas habilidades que já está ali, ó, a pessoa já tem dentro dela, sabe? Ela está ali, só está adormecida. Então precisa de alguém chegar, vir, entrar e falar, olha, o caminho é assim, vamos trazer clareza, vamos entender o seu processo. Então esse trabalho eu acho muito incrível, sabe? O que vocês fazem. Estão de parabéns, você e a Lu aí. Ô, Raquel, e a gente preocupa muito com o pilar, né, do Melhor de Mim, que é a mãe, ela tá bem com ela mesma, porque muitas vezes a gente vive uma maternidade e a gente esquece da gente, né? Porque antes de uma mãe, tem uma mulher por trás. E aquela Tem um mulher, ela casal, tem um casal por trás tem também. um casal por trás. E aí foi muito legal porque a gente, né, nós duas unimos aí essa experiência da Lu, que é uma mãe assim incrível, né, que experiencia e vive a maternidade desde quando os filhos nasceram, e juntou com a minha experiência de relacionamento há mais de 10 anos, né, com chá de lingerie, atendendo casal, proporcionando ao casal uma vida, né, sexualmente mais ativa, mais feliz, mais prazerosa. Então, essa união, ela veio muito de encontro para esse pilar do Melhor de Mim, né? Que a mulher está bem, a mãe está bem com ela mesma, ela está bem com seus filhos e está bem com o relacionamento. Aí, nesse pilar, que a gente fala que é um pilar de sustentação para uma família equilibrada, né? Uma família próspera e feliz, foi que deu essa parceria muito bacana e a gente, assim, está muito feliz. E aí, Raquel, só para fechar aqui com o quarto pilar, que eu acho que ele é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa, é a meta, né? Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, dentro do Melhor de Mim, hoje a gente tem meta, hoje a gente faz live toda semana, a gente tem os conteúdos que a gente coloca, né? Ainda tá de uma forma mais eu e a Lu, né, que estamos desenvolvendo os vídeos, é uma coisa mais caseira, mas a gente já está buscando também alternativas, porque é um processo, né, Raquel? A gente veio para esse processo juntas e sem conhecimento na área da tecnologia, então hoje a gente vem buscando esses recursos tecnológicos para nos ajudar. Mas a gente, mesmo com o recurso que a gente tem,
A gente estabeleceu metas, então a gente tem vídeo toda semana, eu faço um vídeo, ela faz um vídeo, conteúdos toda semana, lives toda semana, né, para poder ajudar essas mães. Então, a meta ela é fundamental para qualquer negócio, né? A gente precisa ter meta para a gente alcançar aí os nossos objetivos com potencialidade, né? Com rapidez, com agilidade, porque às vezes a pessoa não sabe por que ela não está alcançando os objetivos, é porque de repente pode ser que ela não esteja com uma meta traçada. Ela não sabe, se ela não sabe o caminho que ela quer chegar, ela vai ficar perdida. Então, fecho aí os 4 pilares com meta, né? Uma coisa que a gente já vem trabalhando, né, Raquel? Principalmente a mãe, ela precisa estabelecer essa meta, porque senão ela vira só dona de casa. Porque olha só, Raquel, se a gente começa a mexer com casa, Raquel, você vai concordar comigo, você também é uma mãezona aí, dona de casa. A gente começa a trabalhar de manhã e a gente só para à noite. E se a gente for olhar, ainda a gente não terminou nosso serviço de casa. É verdade. Tem que ter. A gente que trabalha em casa, eu estou trabalhando em casa agora, né? Nessa quarentena, porque eu estava no escritório. E é uma disciplina, sabe? Uma disciplina que a gente tem que ter, que é uma disciplina muito importante, e os filhos também têm que entender essa disciplina, sabe? Eles têm que entender. Exatamente. Então, por isso que é legal. Meus filhos já são adultos, então eu não passo por essa questão do infantil, né? Mas a criança também tem que entender que, olha, agora é o momento, é esse, vamos fazer atividade tal, agora é a hora disso. Tem que manter essa disciplina mesmo estando em casa, né? Eu falo isso para as pessoas também. E tudo na vida, igual você falou, assim, todos nós temos sonhos, né? E todos os nossos sonhos, eles são realizados baseados a partir de uma meta. Porque se a pessoa sonha e ela não tem uma meta para alcançar aquele sonho, vai ficar qualquer sonho. E vai ficar qualquer caminho também, sabe? Então, ter um caminho bem traçado, isso é muito importante, levar para as pessoas essa clareza, isso é essencial, é essencial. E falar um pouquinho lá do meu instituto, tá? Que é o Instituto Raquel Viana, porque eu trabalho com vendas, Renata, desde os meus 16 anos, que é a área que eu mais amo fazer é vender. Ah, e por que você ama vender? Porque eu estou com pessoas. E se eu estou com pessoas, cara, para mim é o que me alimenta, sabe? E tudo que você falou tem tudo a ver, faz todo sentido. Eu acho o trabalho de vocês incrível, eu acho que vocês estão num caminho sensacional mesmo, porque os grandes resultados na nossa vida, que seja ele na área profissional, que eu trabalho com business e com empresas, consultores, vendedores, enfim, é o autoconhecimento. Porque muitas vezes as pessoas elas não têm resultados porque elas não têm um autoconhecimento muito bem definido, sabe? E o resultado independe se é o resultado nas vendas, se é o resultado daquilo que você se propõe a fazer, se é o resultado nas mães, com as famílias, sabe? Eu acho que o autoconhecimento é onde vai ser o grande diferencial na vida das pessoas. Eu estava vendo uma reportagem na Globo News, que eu adoro assistir o Globo News, e tinham 3 médicos sentados, e a repórter lá, em algum lugar, perguntou assim para o repórter aqui, perguntou para a repórter de lá se ela gostaria de fazer alguma pergunta para os médicos. Ela gostaria de fazer uma pergunta. Daí a repórter chegou para o repórter daqui, né, do Brasil, e perguntou: o que as pessoas poderiam fazer nesse momento de pandemia? Aí o médico respondeu: autoconhecimento. Na hora que ele falou, cara, eu falei: uau, eu preciso dessa reportagem, eu preciso colocar isso no meu canal, eu preciso mostrar para as pessoas isso, porque hoje o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando hoje, tem que trabalhar o seu autoconhecimento, sabe, Renata? É através do autoconhecimento é onde as pessoas elas vão ter menos ansiedade, entende? Menos síndrome do pânico, que é o que está acontecendo agora, porque o coronavírus ele está aí. Eu sempre falo que não tem como a gente colocar uma barreira, né? Não tem. Cara, vírus, olha só, fica aí, você não vai entrar, tá? Aqui você não me pega. Imagina, tá no ar. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso, sabe? Nós vamos ter que aprender, Renata. Ô, Raquel, e o que eu e a Lu, a gente sempre fala é exatamente isso. A mãe, ela não vem com um manual de instrução, né? Quem dera, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Até mesmo porque não seria nem possível, porque se tratando de pessoas, nós somos totalmente diferentes, né?
Então, por isso que a gente, esse autoconhecimento ele é fundamental, porque dentro do autoconhecimento que você vai aprender a estabelecer suas metas, você vai aprender a organizar a sua rotina, você vai aprender a lidar melhor com o outro, a exercitar empatia, né? Então, é a chave. É a chave do negócio, tanto para o seu trabalho quanto para o meu trabalho, é desenvolver mesmo as pessoas, sabe? É autoconhecimento mesmo. É onde a gente consegue mostrar o melhor da gente, a nossa melhor versão. Entende? Tem Exato. muitas mães, por exemplo, ei, Valéria, bom dia. Tem muitas mães, por exemplo, aí, que elas não sabem o que fazer, sabe? É, Elas não sabem. Tem muitas habilidades que as pessoas têm, que é o que a gente chama de talentos, que essas pessoas falam assim, qual que é o seu talento? Ah, não sei. Todo mundo tem um talento na vida. Entende? Então, é isso que vocês têm que mostrar para as pessoas através do Melhor de Mim. E é isso que vocês fazem. É mostrar para uhum. as pessoas a sua melhor versão para fazer com que elas consigam conquistar os seus objetivos, suas metas Ô, traçadas. Raquel, uma coisa muito legal que vem acontecendo com o nosso trabalho é que vários pais, vários homens, vários crushes, né, de outras mães, nós temos mães também que não é casada, né, mas tem um outro relacionamento, eles estão nos dando um feedback de como tem melhorado o ambiente familiar. Então, a gente percebe que, é o que você falou, né, de certa forma, a gente transforma a mãe, mas a gente transforma também o companheiro, né, o É parceiro. Isso é muito verdade. legal. Porque aí a gente percebe realmente esse propósito do Melhor de Mim, que é essa sustentação de uma família, né? Seja casada, ou às vezes é uma mãe solteira, mas que também, né, tem um namorado e ele transforma, né, do filho enxergar esse relacionamento com outro olhar, com um olhar mais, né, um olhar mais leve. A Silmara coloquei que o coach com a Renata me ajudou muito a enfrentar a pandemia, pois foi possível controlar minha ansiedade. Ah, Exatamente gente, isso, obrigada, Renata. filho. Quando a gente consegue transformar a vida de uma pessoa, aquilo expande, Sim. sabe? Expande para todas as pessoas ao seu redor. Aqui, por exemplo, na minha casa, só eu que tenho esse processo de coach, porque eu tenho 4 formações de coach, eu tenho um PNL em vários. Acabei de finalizar a terceira formação de inteligência emocional. O povo fala assim, minha amiga falou, Raquel, você é viciada nisso. Eu falei assim, eu sou viciada em transformar vidas. Tá? Então, enquanto eu tiver ferramentas onde eu posso transformar a vida das pessoas, eu vou fazer. E aí, o que que acontece? Quando a gente consegue trazer essa clareza, quando eu fiz a minha formação, e aqui em casa, só eu que tenho essa formação, esse conhecimento todo, aos poucos a gente vai, através das nossas atitudes, nós vamos construindo uma família melhor. Com Então, a certeza. minha relação com meus filhos mudou assim, 100%. A minha relação com meu esposo mudou 100%, sabe? Porque eu aplico as ferramentas neles sem eles saberem, sabe? Através de tudo aquilo que a gente vai construindo, que é como a maneira de falar, a maneira de agir. Então, quando você consegue transformar uma mãe, você automaticamente ela transforma o marido, ela transforma a sua relação familiar, ela vai transformando os seus filhos, porque ela vai passando para eles uma visão diferente do que é ser mãe, né? De uma É. forma E aí, diferente. Raquel, né, para as mamães aí, que não é mamãe também, porque às vezes a pessoa não é mãe, mas a pessoa é tia, ela é vó, né, ela é madrinha, e de certa forma tá em contato aí com a criança, é para vocês também, tá? Não é especificamente, né, porque às vezes a pessoa tá ali com uma criança e de certa forma pode ser também uma tia melhor, uma madrinha melhor, né? E aí a gente tem o nosso canal no Instagram, que é o Melhor de Mim Mãe. A gente tem o Então, nosso assim, canal no YouTube, também que já tem vários vídeos lá, que está cada vez mais sensacional, né, o nosso canal. E aí a gente vai trabalhando, né? A gente vai trazendo essas possibilidades para você, mamãe, tornar uma mãe de alta performance, né? Uma mãe, que é o que a gente desenvolve, tá, Raquel? A gente fala que quem passa pelo Melhor de Mim transforma em uma mamãe de alta performance. E é muito gostoso, que porque delícia, aí a gente Renan. trabalha esses pilares, e não tem como, né? A pessoa vira alta performance mesmo.
É verdade. Ô, querida, eu queria muito te agradecer, tá? Só vou deixar um recadinho aqui, e daí eu te dou a palavra, tá bom? Para você finalizar com chave de ouro. Nós temos lá o meu Instagram também, que é o Instituto Raquel Viana, que é um instituto que vai ser lançado. Na verdade, eu já estou fazendo algumas ações nele, mas ele é 100% voltado para você em evidência de alta performance nas vendas, tá? Então, eu trabalho com consultoria, com consultores de vendas, mas é voltado para a área bem comercial mesmo, que é trabalhando todos esses pilares aí que a Renata falou também, né, Renata? Nos Sim. pilares mais voltados para alta performance em resultados de empresas, de vendas, ele é muito business, vamos dizer assim, que é o Instituto Raquel Viana, e também agradecer de novo a BH Eventos, que é o nosso patrocinador oficial aqui do nosso programa, que publica as nossas publicações, que nos dá muita força, tá, para ter esse resultado. E Renata, pode deixar os seus recadinhos aí também, agradecer a todas as pessoas que estão aí comigo nessa manhã. Silmari, um beijo, Valéria, Muraí. Vamos ver quem está aqui, que eu quero falar de um por um, tá? Ó, Valéria, Dudinha Brito, Renata, BHY, estamos aí com o Clésio, lindo demais. O Clésio fez com a gente o desafio Você em Evidência. Tian Brito, esposo da Renata, muito querido, que eu tenho o prazer de conhecer. Rosângela, Muraí, muito obrigada, Muraí, maravilhoso. Muraí, nós vamos fazer com ele um desafio não, eu vou fazer você em evidência com sabores e a Belinha. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco A nesse momento Belinha, minha e a amiga. todos que participaram. Lu, beijo. Voltei. Ô, Raquel, eu queria agradecer, né, você pelo convite, por essa oportunidade, com essa vitrine, né, tão maravilhosa. Eu tenho acompanhado essa semana, está realmente incrível, cada história, né, sensacional de mulheres que, assim como eu, como você, tem transformado a vida de outras mulheres, né, que coloca coroa em tantas outras mulheres, e a coroa do empoderamento, né, a coroa da alta performance e você, a mamãe, ou né, quem tá aí, às vezes acreditando que não tem como, que não tem jeito, né? Gente, tudo tem jeito sim, acredite nos seus sonhos, busque o autoconhecimento, busque ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que todas as transformações vão acontecer de uma forma muito benéfica na vida Ai, de vocês, como foi na minha, da minha parceira Lu, da Raquel, da Silmara e tantas outras aí que se permitiram participar do processo, né, Raquel? Mas é só verdade. agradecer, viu, Raquel? Só agradecer você pela essa oportunidade de divulgar os trabalhos aí também dos empreendedores, né, dos pequenos empreendedores que estão aí na luta do dia a dia, que é muito bom. Ai, que delícia. Então, agradecer a todos vocês. Vou deixar mais um convite. Hoje, lá no Instituto Raquel Viana, nós vamos fazer uma live às 21 horas lá, com um convidado que é o Jefferson. Nós vamos falar sobre o universo das vendas. Então, já vou deixar um convite aqui. Vai ser uma live muito, muito top. E, Renata, muito obrigada. Parabéns você, parabéns a Luciana pelo trabalho de vocês. Vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre. A gente está aí juntas, misturadas. E parabéns pelo canal também, o canal está muito lindo. E agradecer a todos vocês. E amanhã nós vamos receber uma pessoa que é a Tâmara, a pessoa muito legal, e ela tem um projeto, ela é lá de Betim, e ela tem um projeto que é o Café com Negócios para Mulheres. Ela faz um trabalho incrível lá também com mulheres, voltado também para o empreendedorismo. E Ah, eu estou deixar essa esperando a Silmara aí também, viu, Raquel? Estou esperando a Silmara. A Silmara também tem um projeto bora. lindo que eu estou esperando a É, Silmara aí, viu, Silmara? Silmara é linda, eu sei o projeto dela, eu acompanho, nós Estou vamos esperando conversar ela aí, sim. estou guardando a live dela. Ah, vamos marcar, vamos marcar. E semana que vem estamos aí também com alguns convidados. Semana que vem talvez eu faça 1 ou 2 dias com algumas técnicas que eu quero trazer para vocês também. Mas dá uma mesclada também, né? Às vezes falar um pouquinho dessa interação mais interpessoal entre eu e as pessoas que estão aí. Então semana que vem nós temos muitas novidades aí. Gente, um grande beijo a todos vocês.
Eu desejo a todos vocês um excelente dia, um dia maravilhoso, um dia de muita luz. E sejam luz na vida das pessoas. É o que eu sempre falo, né, Gratidão, Renata? Vamos tirar uma foto de sorriso vamos, bonito. claro. Você tira aí e me manda? Tira. Eu tiro e te mando. Tá. Isso, bateu. Obrigada, Rê. Gente, um Eu que grande beijo para agradeço, amor, e você. gratidão. Maravilhoso dia Fique aí para com Deus. todos vocês, de muita luz, de muita prosperidade, de muita felicidade para vocês.